Hoje a gente vai tratar de vencer o mundanismo. E eu quero então ler o texto sagrado e depois eu quero mostrar para as crianças como é que a gente pode visualizar essa história. Então, todos abram suas Bíblias, por favor, em Daniel capítulo 3. A gente vai ler o texto. E depois de ler o texto, eu quero que as crianças prestem atenção em alguns destaques que o pastor vai dar. Diz assim o texto sagrado: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantando-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles.
Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Crianças, atenção, que o pastor quer mostrar algumas coisas a vocês. Essa é a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles são colocados numa situação muito difícil. O rei fez uma imagem toda banhada de ouro e pediu que todas as pessoas presentes se curvassem na hora que a música tocasse. Eu quero que você entenda que quando muita gente faz alguma coisa, normalmente a gente faz o que todo mundo faz. Não é assim? Você já viu a mamãe e o papai brigarem com você? Por quê? Por que você tinha que fazer o que a fulana fez? O que os coleguinhas fizeram na escola? Por que você tinha que fazer igual? Nós somos normalmente levados a fazer o que todo mundo está fazendo. Mas esses 3 jovens não fizeram. Se você olhar para a figura, você vai ver que ali embaixo tem um monte de gente se curvando. Só 3 judeus em pé. Só 3 moços em pé. Os outros todos estão se curvando diante da imagem. Bem, o rei que fez a imagem não gostou disso. Ele achou um desrespeito não se ajoelharem diante da imagem. Por isso, ele resolveu lançar num fogo muito, muito quente. Uma fornalha de fogo ardente. E quando fez isso, era para eles serem mortos na hora. Só que o rei ficou assustado. Sabe por quê? Olha o que ele viu. Ele não viu 3 lá dentro. Ele viu 4. 4. E tinha um que era diferente. Ele parecia um filho dos deuses. Foi isso que Nabucodonosor falou. Ele parecia um anjo, um ser celestial. E sabe mais? Eles caíram lá dentro e a roupa deles não queimou. Eles estavam andando no fogo como se fosse assim, passear no parque. Aí o rei falou assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam do fogo. E eles saíram. E quando saíram do fogo, todo mundo ficou assustado, porque não tinha queimado nada e nem cheiro de fogo tinha ficado neles. Nada. E aí Nabucodonosor falou que eles tinham sido muito corajosos em não fazer o que os outros tinham feito. Agora eu quero dar uma ilustração para fechar essa história contada para vocês. Vocês sabem o que é uma canoa, não é? Qual é o lugar da canoa? Canoa é para ficar na terra? É para ficar na terra? Onde é que a gente coloca a canoa? Na lagoa, na água, não é? Então atenção, canoa na lagoa é normal, né? Assim como a gente vai para a escola e convive com amigos que não amam a Deus e não querem nada com Jesus Cristo. Não dá para a gente fugir disso. A nossa vida é uma vida de canoa na lagoa. Mas não tem problema isso. O problema é quando a lagoa entra na canoa. Aí é problema. Porque é sinal de que a canoa vai afundar. Quando as coisas ao redor da gente, crianças, começam a ser praticadas por nós, quando a gente começa a fazer igual os nossos amigos que não amam a Deus, a lagoa entrou na canoa. E o importante de vocês aprenderem essa história da lagoa na canoa é porque é exatamente isso que eu vou contar para os pais de vocês. Eu quero falar sobre como nós somos colocados na lagoa deste mundo e somos desafiados a permanecer intactos, ainda que nós sejamos uma canoazinha desse tamanho. E eu vou começar do mesmo jeito que eu comecei as 2 mensagens anteriores. Curiosamente, toda vez que a gente começa uma história de Daniel, até então, ela começa num contexto nada convidativo, nada agradável. Sempre, aí, capítulo 1 é assim, capítulo 2 é assim, capítulo 3 repete a história. Um contexto inóspito. Nossos capítulos sempre começam com um contexto nada convidativo para jovens fiéis a Deus. Monarca poderoso,
né? Um homem que tem todo o poder nas mãos, uma exigência idólatra e uma ameaça mortal. Nada fácil. Nossa história não começa light. Ela começa com aquela cena assim de tensão, em que eles serão desafiados a morrerem, se necessário for, por Deus. É importante que você entenda o que está por detrás dessa história. Nabucodonosor reunira líderes de várias regiões do seu reino para exigir um juramento solene de lealdade. O que está acontecendo aqui é o seguinte, preste atenção. Ele está reunindo pessoas de várias regiões do seu reino e ele quer que todos os seus súditos demonstrem lealdade para com o Estado. A ideia é que não é que eles mudem de religião. É isso que eu quero que você entenda. Eles não estão mudando de religião. A ideia nunca foi exigir que os seus súditos deixassem os seus próprios deuses. Por quê? Na mente de Nabucodonosor não tem problema nenhum você ter múltiplas lealdades. Problema nenhum. Na mente de um politeísta, você pode ter o seu Deus e ainda assim adorar um outro Deus. Você pode confiar no Deus da sua região, no Deus do seu povo e ainda assim dizer, mas eu vou prestar toda a reverência a Nabucodonosor e os seus deuses. Nabucodonosor tinha erigido uma imagem que a gente não sabe do que é. Ela era estreita, comprida, ela tá mais com cara de um obelisco, mas como fala imagem, é possível que fosse uma figura em cima de um pedestal. E possivelmente de algum deus, talvez o deus que deu origem ao nome dele, o deus Nabu. É por isso que ele chama Nabucodonosor. E ele estava exigindo então lealdade às forças da Babilônia. Por que é importante eu destacar isso? Exigir lealdade e não exigir que abandonem os seus deuses. Porque eu sinto que é exatamente isso que nós presenciamos hoje. Nós vivemos numa época bem parecida com a Grécia Antiga, por exemplo, e o panteão de deuses, ou com a Babilônia Antiga e as múltiplas lealdades. Sabe por quê? Eu quero chamar a sua atenção hoje, você que convive num mundo que não ama o Senhor Deus. Eu quero que você entenda que esse mundo de hoje não está exigindo tanto que você abandone o Deus que você crê, mas ele está pedindo que você tenha múltiplas lealdades. Veja só, o espírito do nosso tempo, essa é uma palavra que os alemães cunharam, o espírito da época, o Zeitgeist. O espírito do nosso tempo é esse, é bem politeísta também. Em que sentido? Ele não nos impede de adorar a Jesus Cristo na esfera privada, contanto que você jure lealdade pública aos deuses aclamados pela sociedade. A ideia não é assim, você tem que deixar Jesus Cristo. São poucos os lugares do mundo em que isso é exigido ferozmente. Acontece, mas não é a maioria. Só que em todos os lugares, inclusive no nosso país, eles não têm problema nenhum com a sua fé, contanto que isso não interfira nos deuses da sociedade presente. E eu quero que você agora comece a atentar para algumas coisas que nós fazemos, e eu vou dar alguns exemplos só. Algumas coisas que nós fazemos que mostram que a gente está muito mais apegado a coisas, aos deuses da sociedade, do que propriamente ao nosso Deus. Mas não é que a gente abandona o nosso Deus, nós não queremos fazê-lo. Quer ver? Veja só a ideia de termos múltiplas lealdades. Não há problema ter um dia especial. O domingo nós chamamos de dia do Senhor, é assim que os teólogos do passado chamaram. Um dia que a gente separa para adorar a Deus. Não tem problema você ter esse dia, contanto que os nossos sábados sejam gastos com muito lazer, consumismo, indo dormir tarde. Sabe o que você tem no sábado? Você tem aquele show lá em Piracicaba que você não pode perder, porque não é sempre que aparece. E é justo sábado, tarde. Sabe o que tem no sábado? Tem aquele programa de televisão que você não quer perder, porque aparece só de vez em quando que tem. E é sempre tarde. Sabe o que a gente faz no sábado? A gente tem que sair com as crianças e se arrebentar fisicamente. A ponto no outro dia você precisa de 24 horas de sono. Você não aguenta mais. Sabe o que a gente faz no sábado? A gente passeia e a gente gasta um pouquinho e a gente fica de consciência tranquila porque a gente trabalhou duro de segunda a sexta. Mas poucas vezes a gente pensa que o sábado poderia ser um dia para se preparar para o melhor dos dias da semana.
Então veja só, o mundo não tem problema com você estar aqui de domingo, contanto que você não deixe os deuses do sábado. E você não pode abrir mão deles, sabe por quê? Porque eles mexem com você. Tem alguma coisa que você gosta no sábado que talvez te atrapalhe em relação ao domingo. Tem alguma coisa que você gosta de fazer. Tem alguma coisa que você gosta de fazer no final de semana que não te prepara para você estar aqui da melhor maneira possível. E essa é uma maneira da gente manter dupla lealdade ou múltipla lealdade. Um outro exemplo. Você pode ter seus valores religiosos, mas não interfira na conduta do seu colega de trabalho. Esse é o panteão de deuses. Quando você testemunha que você é um cristão, você fala assim, ó, eu sou crente, eu sou um evangélico, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Hoje em dia, a maioria das pessoas não diz, nossa, que careta, não tem nada disso. Pelo contrário, eles falam, que legal, não é? Nossa, que legal, eu respeito, viu, admiro quem é assim. Só que a ideia é, não interfira no meu estilo de vida. Que se é bom para você, que ótimo. Não interfira na minha conduta, ok? Eu tenho os meus deuses. E eu tolero os seus. É um panteão de deuses. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não estão necessariamente exigindo que você abandone a sua fé. Ela só quer que você também tenha outras lealdades. É isso que Nabucodonosor exigia. Ele não estava exigindo para Sadraque, Mesaque e Abednego abandonar o Senhor, mas que tivessem múltipla lealdade. E é esse que é o tal do mundanismo que eu quero tratar, e esse vai ser o enfoque da minha mensagem nessa manhã. Por quê? Porque mundanismo, para a maioria de nós, tem um sentido diferente do que eu quero ressaltar. Para nós, mundano é aquele que faz coisa absurda. É aquele que, você viu que fulano é mundano? Você viu a linguagem dele? Viu o que ele faz? Ai, você viu como ele se porta na família? Que coisa absurda. Sabe o que ele fez com a esposa? Absurdo, né? A gente acha que esse é o mundano. É aquele assim, é aquele que é devasso. É aquele que é imoral no grau mais alto. E a gente se esquece que mundano tem um elemento mais sutil, mais perigoso. E é desse que eu quero falar. Mundanismo é aceitarmos padrões de vida semelhantes aos do mundo, enquanto professamos ser cristãos. Não queremos abandonar nosso cristianismo, mas nos acomodamos com os padrões deste mundo. Ninguém que está aqui, domingo após domingo, está dizendo assim, ó, não quero nada com Deus, tá? Pelo contrário, você está aqui porque você diz que você quer ser um cristão. E eu também. Só que nós não percebemos que nós às vezes fazemos pactos com outros deuses. Outras lealdades. Isso é ser mundano. É manter um compromisso formal com Deus, enquanto outros padrões que não de Deus entram na nossa vida. Eu não estou falando de imoralidades óbvias, mas de sermos muito mais parecidos com quem é apegado àquilo que é passageiro. Você já percebeu? Nós rapidamente nos apegamos às coisas daqui, as coisas que são passageiras. Eu coloquei, somos forasteiros aqui, não devemos sonhar em mudar o nosso visto para ficar. Você não tem visto para ficar e não deve mudar. Seu visto é só para passar aqui. É de passagem. Você está de passagem. E se você está de passagem, você não pode ficar apegado ao lugar que você está de passagem. Mas eu e você nos apegamos facilmente às coisas daqui. Nós nos mostramos muito voltados para o horizontal e não temos olhos para aquilo que é vertical, para as coisas do Senhor. Eu quero dar alguns exemplos, eu acho que isso vai ajudar a gente a pensar. Veja só, alguns exemplos de mundanismo. Primeiro, eu quero falar desse mundanismo mais aceitável que eu estou falando. Esse que é mais, que a gente não percebe com tanta facilidade. Trabalhamos para o final de semana, ao invés de recarregarmos no domingo para o campo missionário durante a semana. Eu quero que você atente para a maneira como você se porta quando sexta-feira termina. Você fala assim, que bom. E parecido com o que as pessoas falam, terminar a semana é penoso, e eu sei que é penoso, por isso que chama trabalho, mas é assim um ufa, ainda bem que o final de semana está chegando. Só que o final de semana está chegando, nem sempre para nós estou indo à casa do Senhor para adorá-lo. Atenção, eu não quero que você pense, presta atenção, eu não quero que você pense que segunda é o primeiro dia da semana, esse é o problema.
Você se esqueceu que segunda-feira chama segunda-feira, não primeira-feira. Você se esqueceu. Você começa a semana. Tanto é que você fala assim, ó, estamos começando a semana nessa segunda. Por que chama segunda? Chama segunda porque a sua mentalidade devia ser invertida. Você deveria pensar, eu começo a semana muito bem, e o resto da semana vai bem, porque eu começo na casa do Senhor. É lá onde eu recarrego as minhas energias, onde eu sou fortalecido pelo meu Deus, para fazer o que eu tenho que fazer de segunda a sábado. Como mudaria a nossa ótica se a gente não pensasse como o mundo pensa? A gente pensa que a semana começa a segunda. E aí você pensa como os demais. Sexta-feira vai ser dia de libertação para você. Porque finalmente no sábado você pode fazer alguma coisa que você gosta. É assim que a gente pensa. Trabalhar para o final de semana. Isso é a mentalidade de quem esqueceu de que o primeiro dia muda a nossa semana. O primeiro dia. A semana não começa amanhã para você e para mim. A semana começou hoje. E é por isso que a minha semana pode ser boa. E eu não preciso ficar lamentando, porque ela começa com outra cara. Buscamos relacionamentos baseados em afinidades antes do que em oportunidades de demonstrar graça. Presta atenção nos seus amigos, nas suas amigas. Quantos são muito diferentes de você? Poucos. Talvez nenhum. Por quê? Porque a gente faz igual as outras pessoas fazem. A gente gosta de estar com quem é parecido com a gente. Agora, você já parou para pensar nas pessoas com quem Jesus convivia? Publicanos, eram os cobradores de impostos, odiados por todos. Prostitutas, desprezados por todos. E eu tenho certeza que Jesus não tinha afinidade com eles. Tenho certeza. O que eu quero dizer com isso? Não é que você não pode ter amigo que pensa como você. Mas quanto tempo você gasta pensando em amizades em que você vai demonstrar a graça de Jesus Cristo? Pensar em amizades com os olhos lá, nas coisas do alto. Senhor, eu quero me aproximar dessa família, desse casal, dessa pessoa. Eu não tenho nada a ver com ele, nada a ver com ela. Ui, que pessoa difícil. Mas ela precisa da graça de Jesus, é por isso que eu preciso me aproximar dela. É por isso que eu preciso estar junto dela. Nós temos poucos amigos assim. E a gente tinha que ter mais. Amigos que nós queremos que conheçam a graça de Jesus. É por isso que a gente investe tempo e dinheiro neles. Isso é pensar lá no alto. Mas como a gente não pensa, nós acabamos nos tornando mundanos. A gente sempre está com quem a gente gosta. Acreditamos nas coisas celestiais, mas nosso investimento de tempo e dinheiro prova que não pensamos nas coisas lá do alto. Colossenses 3 fala, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto e buscai as coisas lá do alto. Colossenses 3, versos 1 e 2. Mas a gente normalmente atenta para as coisas daqui. Tanto é que a maior parte do seu tempo e do seu dinheiro são para as coisas daqui. Já falei isso outras vezes, dei exemplos outras vezes. Quando a gente vai mudar de cidade, você gasta mais tempo pensando na escola que o seu filho vai estudar do que na igreja que você vai frequentar. É natural isso. Nós todos caímos nesse erro de pensarmos mais nas coisas daqui. E a gente não faz por mal, é que a gente é mundano. Nós somos mundanos. A gente pensa nesse mundo mais do que no mundo por vir. E eu sei que não é fácil. O que eu estou falando aqui não é fácil de você se livrar, porque há uma pressão constante do mundo para que a gente se conforme a eles. Na história, nós vemos que tem uma fornalha lá, tentando dar uma ajudinha na lealdade, né? Tem uma fornalha assustadora lá na cena. Pode ser que a nossa experiência não seja de uma fornalha, mas nós temos pressões internas e externas. Presta atenção. Somos ameaçados a perder privilégios, isso são externos. Somos ridicularizados ou ignorados, além de sofrermos com os nossos próprios medos e desejos de aceitação. É muito interessante você entender isso. Quero que você entenda como nós somos pressionados tanto pelas coisas de fora como pelas coisas de dentro. A gente gosta dessas coisas. E sabe o que é pior? Elas não são em si mesmas erradas. Mas a gente se apega a elas de uma maneira mundana.
Então é muito difícil se livrar delas. É muito difícil não trabalhar para o final de semana. É muito difícil não investir o nosso tempo e dinheiro mais nas coisas daqui. É muito difícil a gente ter amigos mais para demonstrar a graça de Deus do que para atender as nossas necessidades. É muito difícil. E nós somos pressionados pelos nossos medos e pelos nossos desejos de aceitação. O mundo quer nos conformar a seus padrões de valores. Lembra, Romanos 12 fala assim: e não vos conformeis com este século. Paulo está escrevendo isso porque ele sabe que o mundo está constantemente exigindo a sua lealdade. Há uma disputa de amores aqui, presta atenção. O mundo tolera ser amante, mas Deus não aceita que haja outra. Sabe como é que o mundo é sagaz? Ele não se importa de ser a outra. Estou usando essa analogia porque ela é forte. E ela mostra como o mundo não exige lealdade plena, por isso que ele é tão convidativo. Você pode continuar indo na igreja, não tem problema. Você pode continuar dizendo que você é crente, não tem problema. Mas Deus fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus não tolera que haja outra. E por conta disso, eu queria falar do custo que é ser íntegro, inteiro de Deus. Há um custo. E a nossa história tem esse custo. Os 3 jovens são denunciados por nativos que já procuravam ocasião de acusá-los. Se você olhar para o verso 12, o verso 12 tem um detalhe interessante. Fala assim, que eram, no verso 8 fala que eram homens caldeus, então eram da região. E no verso 12 fala: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província. E cita eles. E eles não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. É como se eles já estivessem analisando, vigiando Sadraque, Mesaque e Abednego há algum tempo. Estava esperando a ocasião para entregá-los. Olha, Nabucodonosor, a gente sabe, viu? Tem um histórico. Eles não servem os teus deuses, nunca fizeram, não fazem caso de ti. Ao fazerem isso, eles estão mostrando provavelmente uma inveja de serem dominados por gente que não é do seu próprio sangue, do seu próprio fogo, do seu próprio povo. E aí o rei fica furioso e lhes dá mais uma chance de se retratarem. Ele fala assim: a orquestra vai tocar de novo, tá? E se na hora que tocar vocês não se curvarem, quero ver o Deus que pode livrar vocês da fornalha. Ele pergunta no final do verso 15. E diante dessa ameaça, eu me espanto com a reação deles. Eles não cedem diante da ameaça, mas não só isso. Eles respondem com respeito, não parece, sabe? Sabe por que não parece? Porque o verso 16 para nós parece arrogante. Verso 16 eles falam assim, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Fala assim, como é que é? Mas não existe nenhum tipo de arrogância aqui. O que eles estão dizendo é: rei, não há nada que a gente possa dizer em nossa defesa. É isso mesmo, chegou no limite da nossa lealdade ao Senhor. O Senhor é rei, mas nós temos uma lealdade maior para com o outro. E nós não podemos ter dupla lealdade absoluta. Não dá. Chegou ao limite, não dá mais para cumprir as suas determinações. O que eles estão dizendo, na verdade, é muito ousado. Estão declarando que Deus pode fazer e a sua resolução de que não se prostrariam. Essa é uma das partes mais lindas dessa passagem. Por quê? Porque eles dizem assim: rei, fique sabendo que o nosso Deus pode livrar. Mas eles não sabiam se ele ia livrar. Mas ele pode livrar. E é por isso que nós não vamos nos curvar. Mas aí você diz assim: mas eles estavam confiantes de que Deus ia livrá-los. Não. Eles não estavam confiantes de que Deus iria livrá-los. Eles estavam confiantes de que Deus poderia livrá-los. Mas eles dizem: mas se Ele não quiser livrar, ainda assim não nos curvaremos. Gente, isso é aprender a ser íntegro. Presta atenção, eles não sabiam o final da história. E eu gosto de destacar isso, porque quando a gente lê essa história, a gente lembra do livramento miraculoso, que eu vou relembrar daqui a pouco.
Mas eles não sabiam, eles não tinham lido Daniel 3. E por eles não terem lido Daniel 3, eles estão colocando suas vidas em jogo. A gente leu Hebreus 11 no decorrer da liturgia, por quê? Porque lá os fiéis não são só aqueles que escapam da morte. Muitos foram torturados e mortos. Muitos foram cerrados ao meio, decapitados, lançados no fogo. Muitos. Então ser fiel não significa que a gente crê e Deus vai livrar. Às vezes Deus não livra do fogo. Eu coloquei no finalzinho do slide um personagem famoso da história da igreja. Um homem chamado Policarpo, que foi bispo da cidade de Esmirna no 2º século. Policarpo era um homem conhecido pela sua piedade. E na época em que estavam perseguindo cristãos, quando eles eram denunciados, Policarpo foi denunciado e tentou fugir, mas alguns dos seus súditos estavam sofrendo torturas. Alguns dos seus amigos, irmãos que eram pastoreados por ele, estavam sofrendo tortura para dizer onde é que ele estava escondido. Aí ele se apresenta às autoridades. Ele era um homem de 86 anos. E diz a história que o procônsul, o homem lá que era chefe das autoridades, chega para Policarpo e exige que Policarpo abandone a sua fé. E aí ele tem uma das respostas mais doces que eu já li. Ele fala assim: durante 86 anos ele nunca me fez mal algum. Como é que eu blasfemaria contra o meu Deus, o meu rei, que me salvou? Aí o procônsul diz assim: agora eu vou quebrar ele. Tragam o fogo! Aí ele diz assim: esse fogo se apaga rápido. O que eu temo é o fogo inextinguível. É só desse que eu tenho temor. É esse que as pessoas têm que temer. E a história não é bonita para ele, como a gente está acostumado a ver em Hollywood. Ele morre queimado, vivo. Às vezes Deus não livra a gente do fogo. E eu quero que você entenda isso. A história de Daniel 3 não é para a gente sair daqui dizendo: Senhor, tenho fé, o Senhor vai me livrar desse fogo. Não! Não é isso que a história de Daniel 3 nos ensina. Nós temos que entender a dificuldade que é viver em meio às pressões, mas nos manter íntegros. Há um custo. Há um custo. E eu quero falar um pouquinho sobre matar esse mundanismo por causa do custo que é lutar contra as coisas que estão dentro de nós que parece que não saem. Atenta para isso. Para matar o mundanismo, você precisa estar disposto a morrer. Jesus Cristo falou assim, ele disse que cada um tem que estar disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Paulo falou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que essas duas passagens nos ensinam é que o mundo, ele é muito sagaz. Ele apela para aquilo que mais mexe com você. Você não tem só o mundo como adversário, você tem a sua própria carne. Essa é a palavra que a Bíblia usa para os seus desejos internos. O que o mundo faz? Ele só joga com o que está lá dentro. Ele sabe propor o que mais te encanta. Tanto é que não são as mesmas coisas que fazem você cair que me faz cair. E vice-versa. Nós temos fraquezas distintas, gostos distintos, desejos distintos. E o mundo aprende a nos ler e a propor o que mais mexe conosco. Ele sabe mexer com a sua carne. É por isso que é muito difícil vencer o mundo, porque você tem que matar a carne. Em outras palavras, você tem que estar disposto a morrer. E é isso que o Novo Testamento nos ensina. E presta atenção que aqui tem um preceito importante que muitos evangélicos não têm entendido. Muitos estudam a história de Daniel 3 para falar de uma fé que triunfa sobre inimigos. E se esquecem de falar que, na verdade, o texto mais trata de fidelidade, que é um aspecto que tem sido separado de fé. Crentes gostam de falar de fé vitoriosa, mas não falam de fidelidade, quando na verdade as duas palavras vêm da mesma raiz. Não é possível ter fé genuína e não ser fiel ao Senhor. Não é para ser assim. Fé não é para andar sem fidelidade. Então não venha me dizendo que você tem muita fé em Deus, quando sua vida e a minha vida não mostram fidelidade a Ele. Você não tem muita fé em Deus. Porque fé sempre anda de mãos dadas com fidelidade. O mundo se opõe ferozmente à deslealdade. Nabucodonosor ficou tão irado que ele acende a fornalha ao máximo. O texto fala 7 vezes, é um sinônimo de dizer, botou o fogão no mais quente.
e lança aqueles jovens, a ponto de quem lançar morrer, tamanho o calor daquele fogo, daquela fornalha. Você tem que entender que, biblicamente, Deus sempre vai alertá-lo para esse perigo de morrer. Paulo, lá em 2 Timóteo 3, falou assim: todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Então, uma palavra agora especial àqueles que foram recebidos na nossa igreja hoje. Eu queria que você entendesse que vida cristã não é para ser muito tranquila por muito tempo. Tem períodos de tranquilidade, mas tem outros de grande tribulação. E eles se intensificarão se você for fiel ao Senhor. Se você for íntegra na caminhada com Deus. E se as coisas não estão muito ruins para o seu lado, eu ficaria alerta. É possível que seja sinal da sua falta de fidelidade. Há também o custo de estar incansavelmente em guerra e de se privar do que é bom para matar o que é mal. Deixa eu falar dessas duas coisas, porque eu acho que tem muita riqueza. E a ideia nossa é que eu inicie você a pensar sobre isso. E depois você discuta essas coisas com mais tempo durante a semana nos nossos grupos de estudo. Presta atenção. Dois princípios importantes. Por que lutar contra o mundanismo é difícil? Porque é uma guerra que não para. E ninguém gosta de estar em guerra o tempo todo. Você sabe disso. Quando você está o tempo todo lutando, uma hora o seu corpo diz: para. E a gente também espiritualmente tem a tendência de dizer: deixa eu dar uma folga. Só que o Senhor Deus nos ensina que, estando nesse mundo, não é possível não estar de guarda. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, disse Jesus. É impossível. Esse é um dos desafios. É porque a guerra não termina rapidamente. Ela não dura 2, 3, 4, 5 anos. Se fosse, você aguentava um pouco. Ela dura sua vida inteira. É por isso que a gente cansa. É por isso que a gente precisa do fortalecimento de irmãos que encorajam uns aos outros. Porque cansa essa guerra. Cansa. Eu sei que cansa. Parte do treinamento que Jesus Cristo tem feito com você é fazê-lo ser um corredor de maratona, não de 100 metros rasos. 100 metros rasos é bonito. Termina, aí vai pra galera, né? Celebra a vitória. Isso é fácil. Tem que ter velocidade, muito treinamento, mas não cansa tanto. Agora vai correr 42 km, 125 metros. Aí você tem que estar muito bem preparado. E a maioria de nós não está. Eu sei que você não está. Eu também. Nós carecemos de ser treinados a perseverar nessa guerra. Segunda coisa, às vezes, para a gente vencer o mundanismo, a gente tem que tratá-lo como se trata o câncer. Quando a gente trata o câncer, às vezes a gente precisa matar células boas para matar as ruins. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Se você tem algum pecado, algum vício, alguma coisa que você não está muito feliz, eu e você precisamos às vezes tirar algumas coisas que a gente gosta para poder vencer as que Deus não gosta. Às vezes é assim que a gente vence o mundanismo, que nem a gente trata das células malignas. E eu quero que você entenda isso. Isso é morrer para si. Esse é o custo da integridade. Esse é o custo da integridade que a gente precisa tentar. Agora a história seria metade bonita só, talvez 1/10 bonita, se não tivesse isso aqui. O mais bonito da história é o que se caminha para o final. É quando, pela fé, diz Hebreus 11, estava falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, olha que interessante o texto que a gente leu no culto. Pela fé, eles extinguiram a violência do fogo. Mas você fala assim: pastor, mas eles não tinham certeza que Deus iria livrá-los. Como é que eles tinham fé? É aí que eu preciso voltar à ideia de fé e fidelidade. Eles foram fiéis ao Senhor. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Não é ter certeza das coisas que vão acontecer com você amanhã e é por isso que você está tranquilo. Não, é ter certeza de que Deus está com você, mesmo quando você não sabe o que vai acontecer amanhã. O fogo queimou as amarras, tanto é que estavam soltos e andando. Isso que é interessante. Eu gosto da maneira como Deus faz os seus milagres na Bíblia. Deus mostra que o milagre é real.
Quando ele abriu o mar vermelho e as pessoas passaram, não foi só um truque de andar em cima das pedras, ou de deixar rasinho para eles passarem na canela. Prova disso é que depois um exército inteiro atravessa e morre afogado. E não dá para morrer afogado em tantinho assim de água. Quando você está cavalgando, Deus mostra que o milagre é real. Aqui também, era tão real que a corda se queimou. A única coisa que não queimou foram os seus filhos. Esses foram guardados, a tal ponto que nem cheiro ficou nos seus corpos. E todo mundo viu. Verso 27 fala que os governantes todos testemunharam. Todo mundo ficou estupefato, pasmo. Foi um milagre testemunhado por muitos homens que não temiam o Senhor. Só que o mais bonito é o quarto homem. A Bíblia não diz quem ele é. As únicas palavras que a gente tem são de um pagão que não sabe as coisas do Senhor e não tem a luz do Santo Espírito. E ele fala assim: eu vejo um quarto e ele é semelhante a um filho dos deuses. É possível, eu não posso dizer com certeza, é possível que essa fosse a manifestação da segunda pessoa da Trindade, aquele que mais tarde se encarnaria na Virgem Maria. Mas a gente não tem certeza. O que a gente tem certeza é que, sendo a pessoa do Filho, ou sendo um anjo, servo, Deus se mostrava presente. Deus sempre foi fiel para com a sua noiva. Em Isaías 43 é um verso bonito que eu quero que você guarde. Isaías 43, versos 1 e 2, tem uma promessa de Deus que possivelmente foi crida por esses moços quando eles foram lançados na fornalha. Olha o que diz Isaías 43, 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe o que eu acho bonito dessa passagem? O texto não fala: quando chegar o fogo eu vou te livrar. Não, quando passares pelo fogo, chamas não arderão. Deus promete estar conosco, mas sempre na tribulação, nunca fugindo da tribulação. E é bom que você creia nisso, porque nós estamos falando de uma passagem que nos ensina a vencer o mundanismo. Deus não tira você assim, ó. Não. Ele é com você ali. E é por isso que eu queria terminar falando da presença de Cristo, porque essa é a coisa mais bonita dessa passagem. Ela nos ensinar que Jesus Cristo é presente conosco. A presença de Deus é sempre a parte mais gloriosa de qualquer história, a mais gloriosa. É o que nos possibilita vencer o mundo. Lembra que Jesus falou assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Encorajando você a lutar contra o mundanismo que te cerca, mas dizer: Senhor, eu posso vencer, porque o Senhor já venceu. Em nossa caminhada nesse mundo, Ele promete estar conosco para duas das tarefas mais desafiadoras da vida cristã, e eu quero falar disso e encorajar você com isso. Primeira delas: todas as vezes que você vai evangelizar, vai testemunhar de Jesus Cristo, às vezes você sente que isso não é fácil, é tão difícil. Se você vai falar com pessoas que são próximas de você, família, parece que eles não te ouvem. Se você vai falar com amigos, ele vai dizer assim: olha, não vamos atrapalhar nossa amizade, eu gosto tanto de você. É tão difícil nós falarmos das coisas do Senhor quando isso significa perder muito. Perder o carinho, o respeito, a admiração das pessoas. Quando isso significa: eu acho que eu não tenho condições. Mas Jesus Cristo, quando Ele falou que nós devíamos ir pelas nações e fazer discípulos delas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Ele fala assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar com você. Você não está fazendo isso sozinho. Você não está fazendo isso sozinho. Assim como Ele prometeu estar conosco quando nós confrontássemos pessoas em pecado. Eu sei que é difícil chegar em alguém e dizer assim: fulano, você está errada. Fulana, você está errada. Isso é pecado. Deixa isso. Eu sei que é difícil. E a maioria de vocês sabe que tem que fazer, mas nunca
fez. E eu queria te lembrar que a razão de você nunca fazer é porque você teme mais as coisas que você pode perder do que aquelas que você já ganhou. Sabe o que você já ganhou? Jesus fala assim: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus não está falando de reunião de oração pequena. Tá? Esse não é um verso que tem a ver com reunião de oração fracassada. Esse é um verso que tem a ver com confrontar pessoas em pecado. E Jesus promete estar com você quando você leva alguém a pensar sobre a sua conduta. Eu queria que você guardasse isso, porque essa é a coisa mais bonita que nós podemos ter na nossa vida. E tem uma coisa preciosa sobre... quanto mais nós crescermos na fé, mais dependentes de Deus nós ficamos. E quanto mais dependentes de Deus nós ficamos, mais a gente celebra a presença do nosso Deus e Pai. Você já viu como uma criança pequena, ela vibra quando o pai chega em casa? Por que eles crescem e perdem o encanto, né? Enquanto eles são pequenos, papai! Depois eles crescem. Espiritualmente a gente tinha que fazer o inverso. Quanto mais a gente cresce, mais a gente celebra a presença do Pai. Mais. E se o resultado não for positivo, pastor? E se quando eu evangelizar, quando eu disciplinar, as coisas não forem bem? Eu gosto muito desse verso, eu peguei a versão da NVI. Fala assim: o teu amor é melhor do que a vida. Senhor, eu prefiro te amar do que qualquer coisa dessa vida. Isso é vencer o mundanismo. O desfecho? O encanto dos ímpios com Deus resulta em atos de generosidade para com seu povo. Nabucodonosor não ficou crente naquela passagem, não creu nesse Deus a ponto de se curvar diante dele, mas ele viu que ele é um Deus diferenciado e ele abençoou aqueles que serviam esse Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram premiados com posições mais honrosas. E isso, na teologia, a gente chama de graça comum. É quando Deus usa pessoas que não temem a Ele para bondosamente ajudar aqueles que temem a Ele. Lembra dos presentes que os egípcios deram quando o povo estava saindo? O povo foi liberto pelas 10 pragas lá do Egito. E quando eles estão para sair, diz o texto sagrado que os egípcios chegaram para ele e falaram assim: tem um presentinho para você, leva essas minhas joias. Isso aqui é da vovó, custa bastante. Leva. Nossa, eu não acredito, você vai dar a joia da vovó? O texto diz que eles tinham tanta riqueza que na hora que foram construir os tabernáculos, eles começaram a doar e Moisés falou assim: para, gente, tá demais, tem muita riqueza aqui. Onde você já viu isso? Gente doar tanto. De onde eles tiraram isso? Não foi de fazer tijolinho, não. Foi da riqueza que Deus fez abundante pela generosidade dos egípcios. E se pode? Egípcio dá tanto dinheiro para eles, que eles tinham mais do que precisavam para fazer as coisas do Senhor. Isso é graça comum. Assim como o respeito à igreja disciplinadora. Lembra da história de Ananias e Safira? Ananias e Safira são aquele casal que mentem para Deus quando trazem um dinheiro para a igreja. E os dois morrem separadamente. Depois dos dois morrerem, tem um texto lindo lá em Atos, que fala assim que a comunidade temia. Lógico que temia. Você vai para aquela igreja, você morre se você for mentiroso. Só que o texto não fala só que eles tinham medo. Fala mais. O texto fala assim: mas eles tinham grande admiração. Puxa, que legal, hein? São pessoas que não amam a Deus, mas têm grande admiração, porque naquela igreja, integridade é levada a sério. Integridade é levada a sério. Deus faz não só com que o seu nome seja glorificado nessa história, mas Ele cuida de cada uma de nossas necessidades enquanto estamos no caminho. Eu queria terminar, eu vou pedir para a equipe se posicionar, porque nós vamos cantar a música que está no final da liturgia agora. Eu queria que você entendesse que Deus está presente é a melhor promessa que eu posso relembrá-lo. É a coisa mais preciosa. Quando nós estamos em meio às aflições, quando a gente não percebe alguns padrões mundanos que a gente tem, ou quando a gente atenta para eles, mas tem dificuldade de vencê-los, a coisa mais encorajadora que eu tenho a dizer a você é que Deus está presente. Vamos ficar em pé e vamos cantar.